Sejam bem-vindos! Hoje vamos mergulhar um som que é ao mesmo tempo dramático e incrivelmente elaborado. É o som de uma era que simplesmente mudou a música para sempre. Pensem nisto. Quando se ouve uma peça de Bach ou de Vivaldi, de onde vem aquela sensação de grandeza, de uma emoção quase avassaladora? Bem, é exatamente essa a questão que vamos explorar juntos. Estamos a falar do período barroco, ali entre 1600 e 1750, mais ou menos. E para percebermos este som, que tal se o desmontássemos, como se fosse uma receita? Vamos olhar para o contexto, para os ingredientes e, claro, para os grandes mestres que o aperfeiçoaram. Muito bem, vamos a isso. Antes de mais, o palco. Para se entender a música, é fundamental entender o mundo que a viu nascer, não é verdade? Imaginem a Europa do século XVII, um verdadeiro caldeirão de extremos. Por um lado, conflitos religiosos, por outro, o poder absoluto dos reis a afirmar-se. E no meio disto, uma riqueza e uma opulência imensas, concentradas na igreja e na nobreza. E estas instituições não eram só público, não. Eram os principais clientes e queriam música que projetasse o seu poder e a sua grandeza. E a este sistema dava-se o nome de mecenato. Basicamente, os compositores trabalhavam para patronos ricos. Bach, por exemplo, compunha para a Igreja Luterana, Vivaldi para a nobreza de Veneza. A música deles não era apenas arte pura, era um trabalho, uma encomenda feita à medida para agradar e glorificar quem lhes pagava o salário. Ok, já temos o cenário montado. Agora vamos à cozinha. Vamos ver os ingredientes. O que é que, musicalmente falando, define realmente o som barroco? Podemos resumir tudo a 3 elementos principais. Primeiro, harmonias complexas. Esqueçam os acordes simples. Aqui a conversa é outra. É sobre tecer texturas ricas e densas. Segundo, a ornamentação. Sabem, aqueles detalhes e floreados que dão um ar super elaborado e expressivo à música? É isso. E por fim, o terceiro, e talvez o mais importante de todos, o contraponto. E o que é o contraponto? Bem, é uma ideia absolutamente fascinante. Não se trata de uma melodia principal com um acompanhamento, nada disso. É a arte de entrelaçar várias melodias, todas independentes, a acontecerem ao mesmo tempo. É como uma conversa musical super inteligente e complexa. E nisto, Bach era um mestre absoluto. Então, se estes são os ingredientes, quem foram os chefes de cozinha que os combinaram na perfeição? Vamos conhecer 3 dos maiores nomes desta era. Falamos de Bach, Handel e Vivaldi. E atenção, apesar de serem todos barrocos, cada um tinha o seu estilo. Bach era o gênio da complexidade e da música sacra. Handel era o rei do drama, da ópera e dos oratórios. E Vivaldi? Bem, Vivaldi era o virtuoso do violino, o homem que aperfeiçoou o concerto. Comecemos então por Bach. A música dele tem raízes profundas na tradição luterana alemã e é conhecida pela sua estrutura quase matemática, pela sua complexidade e por uma profundidade espiritual arrepiante. Obras como a Missa em Si menor não são apenas música, são autênticos monumentos da cultura ocidental. A seguir, temos Handel. Curiosamente, também era alemão, mas foi em Inglaterra que se tornou uma superestrela. A sua música é grandiosa, majestosa, feita para o grande palco. Ele era um mestre a contar histórias através da música. E o seu oratório Messias é, sem exagero, uma das peças de música sacra mais famosas de todos os tempos. E claro, Vivaldi, o italiano, era um violinista de outro mundo e a sua música reflete isso mesmo. Foi pioneiro no desenvolvimento do concerto, aquela forma que põe um instrumento a solo em destaque contra a orquestra, e as suas 4 estações são o exemplo perfeito de como a música consegue pintar imagens vívidas nas nossas mentes. Então, com estes mestres e estes ingredientes, que pratos musicais novos é que foram criados? É que a era barroca não se limitou a aperfeiçoar estilos antigos, ela inventou formas musicais completamente novas. A ópera foi, talvez, a maior de todas as inovações. Pela primeira vez, uma história dramática era contada inteiramente através da música. Era o entretenimento total, juntando drama, música e um grande espetáculo visual. Foi uma invenção que mudou para sempre tanto a música como o teatro.
O concerto, tal como o Vivaldi o aperfeiçoou, foi outra criação-chave. Esta forma colocava um solista virtuoso em destaque, criando um diálogo dramático entre o indivíduo e o grupo. Isto permitiu um nível de exibicionismo técnico e de expressão pessoal que nunca se tinha visto antes. E temos o oratório, a especialidade de Handel. Pensem nele como uma ópera sem a parte teatral. É uma grande história, normalmente sagrada, contada puramente através da música, solistas, coro e orquestra. O seu poder está todo, absolutamente todo, no som. Mas o ponto crucial aqui é que estas inovações não morreram em 1750. Pelo contrário, a era barroca lançou as bases para tudo o que se seguiu. A estrutura e a harmonia barrocas foram o alicerce sobre o qual Mozart e Haydn construíram a era clássica. E a intensidade dramática barroca foi ela que inspirou Beethoven e a era romântica. Portanto, a grande conclusão é esta. A importância do período barroco não está apenas nas suas obras-primas, mas no seu papel fundamental. Os compositores barrocos não estavam apenas a escrever música. Eles estavam a criar a própria linguagem e as estruturas que iriam definir a música clássica ocidental durante séculos. E isto leva-nos a uma última reflexão. A complexidade, o drama e a estrutura da música barroca ainda hoje influenciam os músicos, desde bandas sonoras de filmes, artistas de jazz. A receita continua viva. A questão que fica no ar é: quem a está a reinventar para o nosso tempo?